Olá, queridos! Bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Como você está? Está pronto para crescer em fé? Eu quero falar de coisas importantes para a tua fé e você entrar em coisas maiores em Deus. Fica ligado com a gente, assiste a esse Boletim da Fé. Então, querido irmão, quero compartilhar contigo algo da palavra de Deus. Eu quero basear esse boletim no livro de Jeremias. Você já vai abrindo lá o livro de Jeremias, no capítulo 1. A gente vai ler do 4 ao versículo 12 e vamos extrair lições importantes para a tua fé. E se prepara que você vai entrar em novo nível de fé. Está pronto para isso? Algumas pessoas falam, pastor, minha fé é pequena. Quem me dera ter a fé do pastor Humberto. Quem me dera ter a fé do pastor Bud. Quem me dera ter a fé... Ei! A Bíblia fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, aleluia, você vai falar, esse monte, ele vai se mover. Se prepara para você mover montes, aleluia, para você mover situações, porque não tem a ver com a grandeza da tua fé, tem a ver com a grandeza do poder de Deus. E se você tiver fé suficiente para liberar a palavra é o poder de Deus que vai mover as coisas, aleluia. Aleluia! Eu quero passear com você em alguns textos da palavra. A gente vai tirar lições aqui desse capítulo de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 12. A gente vai ler ele aqui e tirar algumas coisas que são muito importantes, algumas lições muito importantes para a sua fé. E eu creio que essa montanha vai se mover na tua vida, essa situação, essas emoções vão sair de você e você vai começar a ver aquilo que Deus tem prometido para a tua vida, no nome de Jesus. Você está lá? Jeremias capítulo 1, versículo 4. Antes de tudo, já vai dando um like aí no Boletim da Fé, já vai interagindo aí no chat, já vai compartilhando essa mensagem com alguém. Você é um evangelista virtual. Você, quando manda o Boletim da Fé para alguém, você está evangelizando virtualmente alguém. Amém? Então, Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Louvado seja o Senhor. Que palavra rica, que texto rico. Vamos tirar algumas lições aqui muito importantes para a sua fé. Primeiro, o que Deus te fez para ser. Olha, o Senhor aparece para Jeremias aqui, e é muito interessante quando ele começa dizendo: olha, antes, aleluia, que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Eu quero começar a te levar essa reflexão, esse pensamento. O que Deus te fez para ser? Quem é você em Deus? Qual é o teu propósito aqui na terra? Por que você vive? Por que você age? Por que você entende que nasceu nesse tempo, nessa estação, nessa família, nesse lugar, conectado com essas pessoas? O que Deus te fez para ser? Aqui o Senhor está falando para Jeremias: olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te constituí. Eu tenho um propósito para você. Eu te coloquei como um profeta para as nações. Qual é a tua área de atuação? Qual é o teu propósito aqui na terra? Isso é uma base muito importante. Pastor, eu não sei muito claro o meu propósito, mas você pode saber quem você é em Cristo.
E quando você sabe quem você é em Cristo, você já começa a viver de maneira diferente. Em Cristo você é vitorioso, então você não pode viver como derrotado aqui nessa terra. Você não pode viver de cabeça baixa, aceitando os problemas da vida, as situações da vida e ficando com a atitude de quem vai desfalecer. Sai dessa. Em Cristo você é mais do que vencedor. O Senhor te constituiu como rei e sacerdote. Existem áreas do aspecto do propósito de Deus para a tua vida pessoal, que à medida que você vai se consagrando, que você vai evoluindo, você vai descobrindo cada vez mais, mas existe algo que Deus já te constituiu como corpo de Cristo, e você pode partir daí. Parta de uma mentalidade que você não é mais pecador, você agora é nova criatura. Viva como uma nova criatura. Creia nisso. Isso é uma lição muito importante, saber que você é a justiça de Deus. Irmão, se a gente entender isso, que o Senhor nos constituiu, que o Senhor nos fez justiça de Deus, isso vai tirar de nós toda condenação. Tem pessoas que não oram porque se sentem condenadas. Tem pessoas que não oram por coisas grandes, porque não se acham merecedores. Quando você entende quem você é em Cristo, aqui o Senhor falou para Jeremias, eu sei, eu te constituí. Jesus te constituiu hoje, nova aliança, justiça de Deus. E isso é maravilhoso para a nossa vida de oração. Por quê? Porque nós podemos orar livre de culpa e livres do nosso mérito. Aleluia. Eu não preciso mais orar por coisa grande pensando se eu mereço ou não. Não tem a ver com aquilo que eu mereço ou não. Tem a ver com o que Cristo merece. Por isso que a nossa oração é no nome de Jesus. Quando eu oro pedindo ao Pai no nome de Jesus, Ele me dá não porque eu mereço, mas porque Jesus merece. Aleluia. E porque Ele me ama. Você precisa entender isso. A sua fé fica atuante. A sua fé fica grande quando você sabe quem você é em Cristo Jesus. Quando você sabe a sua posição no corpo de Cristo. E à medida que você vai desenvolvendo isso, você também vai tendo compreensão do teu propósito. E aí você vai ver que o teu propósito está cheio, disponível, bênçãos para suprir o plano de Deus para a tua vida. Deus te deu um propósito, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma missão, e não só isso, Ele tem provisão para você. E a tua fé, ela flui quando você entende quem você é em Cristo Jesus. Deus, Ele te conhece, aleluia. Deus, Ele te conhece. Para Jeremias, Ele diz, olha, eu te coloquei para ser profeta às nações, para ser boca de Deus aqui na terra. Sabe, meu irmão, Deus te colocou para ser boca dele aqui na terra. Deus te colocou aqui na terra para liberar a glória de Deus. Você, abrace isso. Se você puder, declara isso comigo agora. Anota aí no chat. Você é um filho amado por Deus. Aleluia. Anote isso aí, declara a sua fé. Diga, eu sou um filho amado. Você, mulher, diga, eu sou uma filha amada por Deus. Eu sou grandemente abençoado. Eu sou extremamente favorecido, aleluia. Quando você entende essas coisas, a tua perspectiva muda e a tua fé já começa a funcionar. Meu querido irmão, uma coisa que nós precisamos aprender a fazer é mirar a nossa fé na bondade de Deus. Tem gente que está orando, pensando na sua fé, pensando na sua própria bondade. Ei, mire a sua fé na bondade de Deus. Deus, Ele é bom para você, não é porque você é bom. Deus é bom para você porque Ele é bom. Aleluia! Quando você sabe que Ele é bom, sua fé flui para Ele. Ei, Deus começa esse diálogo com Jeremias, localizando ele. Eu sei quem você é, rapaz. Eu constituí você para isso, para ser boca de mim aqui na terra, para ser meu representante. Você precisa partir, amanhecer o seu dia com essa atitude de fé. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou ungido, eu sou próspero, eu tenho a mão de Deus sobre a minha vida, eu tenho um chamado nessa terra, eu tenho uma missão nessa terra, e o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você sabe qual é o seu propósito, você vai entender que tem uma cooperação divina de anjos, de recursos celestiais para cooperar, para fazer o teu chamado prosperar. Você precisa desenvolver a sua fé partindo disso. Creia naquilo que Deus constituiu você para ser. Isso é uma lição importante para a fé. Segundo ponto que eu quero falar com você. Fale o que Deus mandar, não as suas impossibilidades. Anote isso. Fale o que Deus mandar você falar, não as suas impossibilidades. Aqui no versículo 6, Jeremias, ele diz, olha, então lhe disse eu, ó Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passe de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Louvado seja o Senhor.
Irmãos, a gente tem que aprender a parar de falar as nossas impossibilidades, falar a nossa fraqueza. Ah, pastor, mas isso é humildade. Isso é sua humildade diante de Deus. Mas diante das situações, você não vai resolver aquilo na sua força. Você tem que aprender a falar da força de Deus. Aprender a liberar a sua força, a sua fé, confiando não na sua força, mas na habilidade de Deus. Para de falar aquilo que você não consegue fazer. Para de falar aquilo que é impossível. Ei, você é filho de Deus. Você não para diante de uma situação só porque alguém diz para você que é impossível. Você continua crendo e falando aquilo que Deus falou para você falar. Em João capítulo 14, versículo 10, Jesus disse, olha, as palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo. O Pai que está em mim faz a sua obra. O Pai que está em mim faz a sua obra. É o Pai que está em você, inspirando você. Fala aquilo que Deus manda você falar. Eu lembro uma vez eu estava querendo trocar de carro. Eu orei ao Senhor, sempre que eu tenho algum movimento no carro, eu sei que Deus vai interagir comigo e vai me dar alguma lição. Né? A maioria dos carros que eu tive dos últimos 10 anos para cá foram carros que eu não podia pagar com o meu dinheiro. Mas Deus operou, o dinheiro chegou, ou o preço caiu, ou alguma porta de favor aconteceu e eu obtive aquele carro. Eu lembro disso, acho que foi no ano 2017, 2018, por aí, eu subi no coração, eu estava orando sobre isso. E eu comecei a sair, eu fui em 3 lojas diferentes para ver um certo tipo de modelo de carro. E a maneira que eu queria fazer, eu ouvi de 3 vendedores em lojas diferentes. Tinha um amigo conosco aqui, comigo. E os três vendedores em lojas diferentes usaram essa palavra. Rapaz, como você quer fazer é impossível. Como você quer fazer é impossível. Porque eu queria dar um carro meu, que era um carro inferior, pegar um carro muito superior, pagar as mesmas parcelas. Os caras fez, rapaz, isso aí é impossível. E eu fiquei aqui e eu fiquei chamando a existência. Eu via alguns carros daquele modelo na rua, dizia, segue-me, persegue-me, que eu vou te possuir. Eu me divertia com aquilo. Segue-me, persegue-me, que eu te possuirei. Aleluia. Presta um versículo bíblico. E eu fui nutrindo aquilo no coração. Né? E quando eu lembrava daqueles vendedores, eu lembro que na terceira loja que eu saí, eu e esse amigo em comum, a gente saiu rindo da frase do vendedor, rapaz, é impossível. Eu fiz, rapaz, falar isso para um crente é preparar caminho para o milagre. E eu passei com aquilo, fiquei me divertindo na minha fé com aquilo. Passou alguns dias, na verdade alguns meses, eu estava em São Paulo. Estou lá, eu ia pregar e fiquei na casa de uma família maravilhosa. De manhã cedo, o pai daquela família, meio agitado, ele me chama, Júnior, vamos ali comigo. E nós fomos numa cidade vizinha. No caminho daquela cidade a gente ia conversando e aquele homem estava lá meio emocionado demais. E ele entrou comigo numa concessionária, da marca do carro que eu tinha pensado. Quando ele entrou, ele fez, rapaz, eu preciso te falar. Eu passei a madrugada inteira, eu e minha esposa agitados na cama. E o Senhor falou forte comigo. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se você tem algum plano, mas Deus falou comigo para eu me mover e participar da compra de um carro seu. Eu fiquei parado com aquilo. Eu fiz, uau, eu estou em outro estado, com uma pessoa que tem nada a ver com a minha vida, com o meu dia a dia, meu cotidiano. E ele fez um baita de um cheque, completando todo o valor que era necessário para fazer aquele modelo de troca. Eu voltei para o Recife, fui naquelas lojas, encontrei um vendedor cristão, e quando eu falei para ele como eu queria fazer, ele olhava para um lado e para o outro, ele fez, rapaz, a gente pode se mover aqui, eu sei que algo vai acontecer. E eu vi que aquele rapaz tinha uma linguagem diferente, depois a gente descobriu que um e o outro era cristão, ele foi instrumento de Deus, e aquele valor chegou, e aquele carro que eu estava tanto chamando de existência acabou chegando. Aquilo me deu uma experiência muito grande, aleluia, porque nos números no início da conversa não batia, os vendedores diziam é impossível, mas quando você para de falar a sua impossibilidade, o meu dinheiro não conseguia pagar aquele carro, mas eu não tenho só aquilo que eu posso, eu tenho aquilo que Deus quer me dar. E você pode ter aquilo que Deus quer te dar. Para de falar as impossibilidades, para de falar as dificuldades. Fale aquilo que Deus quer que você fale. Fale a palavra, fale o poder de Deus, fale do favor de Deus e deixe Deus trabalhar a seu favor. Aleluia! Terceira coisa muito importante, está aí no versículo 8. Versículo 8, aleluia. Diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Meu irmão, o Senhor é poderoso para te tirar dessa.
Ele te acompanha em todo o processo. Ele não tirou o povo de Egito e abandonou o pessoal no meio do deserto. Aleluia. Deus, Ele é contigo. Exerça a sua fé para crer que Deus é contigo. Em Isaías 41 ele diz, não temas porque eu sou contigo. Isaías 43, versículo 2, ele diz, olha, quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Exerça a sua fé em crer, em desenvolver uma consciência de que Deus está contigo. Deus está contigo. E Deus estando contigo, você é a maioria em qualquer situação da vida. A presença dele contigo. Olha, anote isso. Anota isso aqui no chat para alguém acompanhar. Seja abençoado contigo, com isso. A presença de Deus é a garantia do teu sucesso. A presença de Deus é a garantia do teu sucesso. Exerça a sua fé nisso. Em cada vez mais estar consciente de que Deus está contigo em toda e qualquer situação. Louvado seja o Senhor. E nas situações mais diversas, situações de pressões emocionais, você vai encontrar pessoas que vão ter muito ódio de você. Pessoas que vão agir com muita raiva de você. Mas lembra que Deus está contigo. E Deus sendo contigo, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quando pessoas vierem com raiva de você, exerça a fé, crendo que o amor que está em você é maior do que o ódio que habita naquelas pessoas. Aleluia. Quando pessoas com raiva quiserem vir falar de você, quiser injuriar, falar mal, mentir sobre você, lembra que o maior habita em você e que a paz que está em você é maior do que a raiva que habita nelas. Louvado seja o Senhor. Quando pessoas vierem tristes e abatidas para querer roubar a tua paz, roubar a tua alegria, lembre de que o maior habita em você, o maior está em você. A alegria que opera em você é maior do que a tristeza que opera nela. Deus está contigo. Mesmo nas situações que parecem as mais difíceis, Ele não te abandonou. Creia nisso. Isso é uma lição muito importante para a sua fé. Tenha consciência de que você não está só aqui nessa terra. Deus está contigo. Deus está contigo. É isso que Ele fala para Jeremias. Eu sou contigo para te livrar. Quando você tem a consciência que Deus está contigo, você pode passar pelos desertos da vida, as provações da vida, sabendo que o Senhor vai te livrar de cada uma delas. Ele vai te suprir de sabedoria, de graça, de força, e Ele vai te tirar de cada uma delas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. No versículo 9, a quarta lição muito importante para a sua fé. Versículo 9 do capítulo 1 de Jeremias. Estamos estudando o capítulo 1 de Jeremias, do versículo 4 ao 12. Tirando lições importantes para a fé, diz: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Aleluia. A mão do Senhor é a obra do Espírito Santo. E essa mão do Senhor, ela fala do Espírito Santo tanto te favorecendo quanto trazendo revelações de Deus. Creia que sobre você está a mão do Senhor. E Deus está a ponto de produzir revelações. E precisamos falar aqui na terra, irmãos, o que Deus está falando aqui nos céus. A palavra do Senhor diz em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Tem palavra que está saindo da boca de Deus para você. Saindo. É a viva voz, é a palavra de Deus para o hoje. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E, irmãos, parece que a gente entendeu mal isso. Parece que esse ouvir é como você colocar um toca-fita e ficar lá o dia todo. Ouvindo. Mas se fosse assim, a gente pegava um áudio do pastor Humberto, do pastor Bud, Kenneth Reagan, ficava lá 24 horas assistindo ouvindo aquela mensagem, e quando acabasse, a gente ia ter a fé deles. É assim? Não é. Por quê? Porque não é só ouvir por ouvir. Aquele ouvir ali é um ouvir espiritual. Eu ouvi ali, a palavra que sai, a palavra ali é rema. É a viva voz de Deus. Você precisa estar conectado. O que é que Deus está falando com você? Qual é a palavra de Deus para você? Qual é a palavra rema? É essa palavra viva, eficaz para hoje. Que quando você concorda com ela, isso vai liberar uma fé grande no teu coração. Aleluia. Como eu citei João 14:10, Jesus dizendo: eu não digo por dizer as palavras. Tem um Pai em mim fazendo uma obra. Você precisa orar no Espírito, ter oração e desenvolver, criar uma sensibilidade a seu ouvido espiritual para você entender qual é a palavra, qual é o tempo de Deus para você hoje.
Deus, quando Ele te dá um tempo, Ele te dá uma palavra que libera um novo tempo. Esse novo tempo libera uma nova unção, novos recursos. E aqui Ele está dizendo para Jeremias, aleluia, tocou-me na boca e me disse, eis que ponho na tua boca. Ei, o que é que Deus está colocando na tua boca? Fale, fale, fale. Não seja intimidado. Não seja intimidado pelas situações. E o quinto ponto, eu quero ler com você, está no versículo 11. Que é sobre o olhar, percepção espiritual. É uma lição muito importante para a sua fé. Você precisa ter percepção espiritual. Versículo 11, ele diz, olha, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aqui é interessante, quando Deus fala com Jeremias aqui, porque aqui tem um jogo de palavra, né, no hebraico. No hebraico a palavra velar, vigiar, é shakad, shakad. E amendoeira é shaked. Shaked. As duas têm a mesma origem. E aqui o Senhor vem e dá a Jeremias uma visão profética. Ele vê uma árvore de amendoeira. E o Senhor pergunta a ele, o que você vê, Jeremias? Ele diz, olha, eu vejo shaked. E o Senhor diz, pois, shakad. O que você vê, o que você percebe? Ele diz, eu percebo uma amendoeira. E o Senhor diz, olha, você está vendo bem, você está percebendo bem o que eu estou querendo fazer. Uma amendoeira para eles era importante porque era uma árvore que trazia os primeiros frutos. Ela é a primeira a nascer. Ela é a primeira, quando está chegando na estação de colheita, a dar as árvores. Ela está dando sinais que está vindo uma nova estação. E o Senhor está fazendo um jogo de palavras com ele aqui. Ele diz, olha, o que você está percebendo? Diz, olha, eu percebo, Senhor, aleluia, que está vindo um tempo para velar coisas, um tempo para vigiar. Isso diz, você está vendo bem, porque eu mesmo vigio sobre a minha palavra para fazer cumprir. Meu querido irmãos, se Deus te deu palavra, se Deus te deu profecia, Deus não mandou um anjo tomar conta dela. Deus mandou um outro ser, é o próprio Deus que está velando, cuidando para que a palavra dele se cumpra na tua vida. Agora nós precisamos aqui na terra concordar em fé. Dar voz a isso, crer em nosso coração e falar essa palavra, louvado seja o Senhor. Quando você concorda com isso, quando você tem os olhos espirituais atentos, preste atenção nisso. O reino de Deus tem uma linguagem, a linguagem do reino de Deus é percepção. Você precisa perceber e interpretar o que Deus está falando com você e parar de falar o que as suas emoções estão dizendo. Às vezes, nosso dia a dia está falando muito da situação, da economia, da política, dos vírus. Precisamos agora começar a perceber o que Deus está falando para você, o que Deus prometeu para você. É nisso que você deve colocar a sua atenção. Ah, Júnior, mas o mundo está tantas coisas, falando tantas coisas, irmãos, devemos parar de dar crédito para o que o mundo está dizendo, para aquilo que aparece em nossos olhos. Você lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu ele não conseguia ver nada, cego. Quem estava ao redor dele mandava ele se calar. Mas dentro dele tinha um clamor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não via a situação, não tinha aquilo ali, mas ele tinha uma percepção. E ele falava o que o Espírito dele proclamava. Tem compaixão, compaixão, Senhor, compaixão do Senhor. Quando todo mundo mandava ele calar a boca, ele aumentava o volume. Ei, quando o mundo mandava você se calar, aumenta o volume. Dê uma voz maior à sua fé. Se as emoções mandam você parar, se as emoções dizem para você parar, fale o que a palavra do Senhor manda você falar e o que você percebe. O que eu percebo da parte de Deus, dê voz a isso. Sabe, se o mundo diz que você deve ficar triste, fale a palavra. Neemias 8:10 diz, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se você se sente desconsolado, cansado, ei, aleluia, a palavra de Deus diz que ele, em Isaías 40, versículo 29, diz que ele faz forte ao cansado e que ele multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Você se sente inseguro? O mundo diz que aqui é um lugar inseguro, mas a palavra de Deus, aleluia, aleluia. Em Salmos 27, versículo 1 diz que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Se o mundo quer que você se sinta com medo, intimidado, Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Está sentindo doente?
Mas a palavra de Deus em você diz que em 1 Pedro 2,24, que pelas suas pisaduras você é sarado. Aleluia. Atos 3,16 diz que a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita. Você se sente pressionado? Ei, a palavra do Senhor diz em 1 João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Júnior, eu me sinto fraco. Deixa eu te dizer, a palavra do Senhor diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Endividado, Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Está na miséria? Salmos 35:27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do meu servo. Aleluia. Se sente depressivo, entristecido, Salmos 119:50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Aleluia, a tua palavra me vivifica. Aleluia. Se sente derrotado, a palavra do Senhor diz em Romanos 8:37-38 diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Não fale a situação, fale a palavra, saiba quem você é em Cristo. Não fale a sua fraqueza, fale a palavra, aleluia. Fale o que você percebe da parte de Deus, saiba quem você é e se prepare para ter uma fé viva e eficaz no nome precioso de Jesus. Manda esse boletim da fé para alguém, compartilhe a palavra de Deus e seja enriquecido na prática da palavra. Senhor, eu declaro bênção mais e mais sobre a vida dos meus irmãos. Eles tendo experiências com o Senhor Jesus, entregando a sua fé e confiança ao Senhor cada vez mais, no nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo Boletim da Fé.